Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito, se está chegando pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho para não perder as novidades e especialmente comentar para fomentar aqui esse fórum comigo. O técnico Wagner Mancini completou 2 meses, 60 dias à frente do Corinthians nessa última semana. Completou hoje contra o São Paulo também 10 jogos no Campeonato Brasileiro à frente da equipe. E alguns aspectos chamam bastante atenção. O Corinthians fez um jogo impressionante contra o São Paulo, contra o líder São Paulo, do bom técnico Fernando Diniz, um time que envolve, que cria, que tem brilho, que realmente encanta pelo nível ofensivo, né? E hoje não conseguiu jogar. Não foi a primeira vez no Campeonato Brasileiro desse ano que o Mancini anula a estratégia ofensiva agressiva de um adversário que está brigando pela ponta da tabela. Lá contra o Internacional isso aconteceu, na oportunidade que o Corinthians venceu por 1-0, só que naquele momento o Corinthians não criou tanto quanto criou hoje, então já é uma evolução que a gente nota, apesar de ter sofrido pouco defensivamente, como também sofreu pouco hoje. Depois o Corinthians anulou boa parte do jogo do Atlético Mineiro, do Sampaoli, jogo extremamente agressivo, de muita movimentação, até a segunda metade do segundo tempo, quando realmente o time deu uma esgotada fisicamente, o Atlético encontrou um gol numa bola rebatida e depois foi dono do jogo e até mereceu, de alguma maneira, virada naquela oportunidade. Depois o Corinthians enfrentou o Grêmio com 2 a menos por metade do segundo tempo, 1 a menos desde metade do primeiro, 2 a menos desde metade do segundo, e ainda foi superior nas chances criadas, teve chances mais claras de vencer o jogo e acabou conseguindo o 0-0 naquela oportunidade também, anulando as oportunidades de movimentação do Grêmio. E hoje enfrenta uma bela equipe, bem treinada, com suas peças principais, com todos os titulares à disposição, e consegue uma baita vitória na Neoquímica Arena pelo placar de 1-0. O aproveitamento do Corinthians com o Mancini no Campeonato Brasileiro é de 60%. É um número bastante interessante, especialmente se a gente comparar com os 28,5% do Diego Coelho e até mesmo com os 40% do Thiago Nunes, que também era um aproveitamento bastante baixo, considerado o nível de investimento no trabalho do Thiago e a expectativa óbvia que existia em torno do trabalho dele. Esses 60% do Mancini, eles representam ainda mais quando a gente analisa dois aspectos diferentes. Primeiro, quando a gente olha para a parte de cima da tabela hoje. Os 4 primeiros colocados ali, os 3 primeiros colocados, na verdade, têm mais do que 60% de aproveitamento. Mas só eles. Com esse aproveitamento que o Corinthians tem com o Mancini, se tivesse estendido isso, né, para a temporada toda, o Corinthians estaria em quarto hoje, atrás apenas de Flamengo, Atlético Internacional. Flamengo, Atlético e São Paulo. O que seria uma posição bastante condizente e justa com esse elenco do Corinthians, com a folha salarial, com o nível de investimento e com o nível de jogo apresentado hoje pelo Corinthians. Né? O que o Corinthians joga hoje, especialmente contra essas grandes equipes, faz jus a um quarto lugar de Campeonato Brasileiro. Agora, o que o Corinthians jogava antes não fazia jus nem ao 9º lugar que o time ocupa hoje. Né? Então, quando você equilibra as duas coisas, o 4º lugar que o Corinthians merece com o Mancini e talvez uma zona de rebaixamento que merecesse com o Coelho, o 9º lugar atual parece bastante justo para a equipe do Corinthians nesse ano 2020. O que eu queria destacar em segundo lugar, além do aproveitamento quando você olha para cima da tabela ele se destacar, é que quando você olha para o passado recente do Corinthians, ele também se destaca. Você, torcedor corintiano, quero ver se você se lembra qual foi o último turno de campeonato que o Corinthians fez que tenha superado esse 60% de aproveitamento. Se você não se lembrar, eu vou te dizer. Foi o primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2017. Naquela oportunidade, o Corinthians teve 82% de aproveitamento, conquistou 47 dos 57 pontos numa campanha irretocável naquele primeiro turno, mas o segundo turno já mostrava que algo não vinha bem. Conquistamos apenas 25 dos 57 pontos, com míseros 43% de aproveitamento. Até as últimas rodadas daquele segundo turno do campeonato de 2017, em que o Corinthians terminou campeão, o Corinthians frequentava as 3, 4 últimas posições
do retorno, né? Ainda acabou aquele retorno em 12º, mas realmente muito abaixo, em termos competitivos, inclusive, né? Tudo que sobrava de raça, de vontade do Corinthians no primeiro turno, porque nunca teve muito brilho técnico, ou brilho técnico, melhor dizendo, faltou no segundo turno, né? O Corinthians não conseguia criar, apesar de se propor a criar um pouco mais. O cara ele tentou fazer um estilo de jogo um pouco mais criativo, envolvente no segundo turno, não deu certo, e também não conseguia defender com a mesma volúpia, né? Com a mesma intensidade, talvez essa seja a palavra do Corinthians hoje, intensidade, que tinha naquele primeiro turno. 2018 foi um ano catastrófico para o Corinthians, né? Catastrófico. O Corinthians sequer conseguiu atingir aquela marca mágica de 45 pontos que decreta informalmente o escape do rebaixamento, né? A escapada do rebaixamento. O Corinthians fez 43 naquele campeonato de 2018, míseros 39% de aproveitamento. Já o ano passado foi um ano de altos e baixos, do ponto de vista do resultado, porque o desempenho foi regular, ruim o ano inteiro, né? Regular que eu digo que ele não oscilou, ele se manteve no mesmo patamar, foi sempre ruim, né? E muito por conta do técnico Fábio Carille, que montou o elenco, né? Ele que foi técnico nos 3 anos, 2017, 2018, 2019. Em 2018 ele abandonou o time no meio do caminho, mas mesmo assim participou fortemente da montagem do elenco. Então ele tinha as peças que ele queria e ele não foi capaz. Ele tinha as peças que ele queria por ter montado ao longo desses 3 anos, né, o time que estava lá, e não foi capaz de dar uma cara para esse time que fosse competitiva, né? O Corinthians, além de não criar naquele campeonato, né, no Campeonato Brasileiro do ano passado, sofria muito defensivamente, muito, e sofria inclusive contra adversários fracos. O que o Corinthians sofreu contra os reservas do Atlético Paranaense naquele 2-2, em que o Cássio, São Jorge, todo mundo salvou o Corinthians ali porque merecia ter perdido por muito. O que nós sofremos naquele 2-1 para o CSA, que não ganhou de quase ninguém no campeonato ano passado, com todo respeito ao CSA. Aquele 4-1 para o Flamengo, 1-1 com o Ceará em casa, em que o Ceará merecia vencer pelo volume de jogo, volume de chances criadas. Então o Corinthians não criava e sofria defensivamente. Até o meio do campeonato ainda conseguia fazer uma campanha razoável, muito por conta da torcida na Neoquímica Arena, que apoiava bastante o time, o aproveitamento em casa era razoável, como visitante já era muito ruim, mas não tinha essa competitividade, essa intensidade do time. E naquela oportunidade o Corinthians terminou com 56 pontos, concretizando assim 51%, ou 49% de aproveitamento. Agora, esse ano, nós tivemos os aproveitamentos mais baixos com o Thiago Nunes e com o Coelho. E hoje o que nós vemos é que valeu a pena para o Corinthians abrir mão de um nível de jogo mais envolvente proposto pelo Thiago Nunes e que era um pouco mais... precisava de um pouco mais de tempo para ser desenvolvido. Valeu a pena abrir mão daquele time que criava um pouco mais, talvez, no ataque, mas que ficava completamente exposto na defesa, mais ou menos a mesma coisa que aconteceu com o Domenech Torrent, né? Em outros patamares, acho que o Flamengo com o Domenech jogou mais do que o Corinthians com o Thiago Nunes, mas aconteceu algo parecido, em que o nível de chances criadas e o nível de gols marcados do Flamengo não compensava o nível de exposição da defesa do time, um meio campo que não conseguia marcar com a mesma intensidade que era despendida, né, para atacar. E com o Corinthians do Thiago Nunes foi mais ou menos a mesma coisa, porque o futebol é uma balança, né? O futebol você tem que compensar o que você tem de ponto forte ou de ponto fraco. Se você tem uma proposta de jogo mais reativa, você precisa ter uma defesa sólida para que compense a falta de chances que você vai criar. Se você tem um time que se propõe a ser mais ousado, mais envolvente, o seu time precisa criar um volume de chances suficiente para compensar o nível de exposição que vai ter lá atrás. E o que a gente enxerga hoje é que o time do Mancini ele é um time mais reativo, mas que compensa essa falta de envolver, essa falta de brilhar do ponto de vista ofensivo, com um time que não sofre. E desde 2017, desde o primeiro turno de 2017, o corintiano não via um time que não sofria na defesa. Por isso que nós nos identificamos tanto. Não é à toa esse número de 60% ser o melhor do Corinthians desde aquela oportunidade, desde o primeiro turno de 2017. É porque o time está competindo e está sofrendo pouco. Então, desejar, não tem como. Temos que
aplaudir Wagner Mancini, desejar vida longa a ele no Corinthians, porque ele está até agora fazendo e muito por merecer. Forte abraço.